Então, pessoal, eu vou falar hoje a respeito das visões cristãs a respeito da criação, evolução e design inteligente. Aí vocês vão me falar assim, mas como assim visões? Não existe uma visão só? O Gênesis, o literal? E a verdade é que não, existem diferentes interpretações a respeito de como que se deu a criação e essas diferentes visões, tanto para além do cristianismo, né, além da nossa fé, outros campos, mas também dentro da nossa fé, dentro da comunidade cristã, há divergências a respeito da interpretação. Tanto da interpretação do texto bíblico e de como que aquele relato ele deve ser interpretado, mas também a respeito de como que a gente deve observar a natureza ao nosso redor, essa revelação geral a respeito de Deus e como que essa revelação ela tem que ser harmonizada com as escrituras. Então existem diferentes visões dentro desse campo e eu vou abordar algumas delas, principalmente as que são de uso mais comum no dia a dia. Obviamente existem várias variações dentro dessas visões, assim, um número quase incontável. Só que eu vou me focar nos principais argumentos a favor dela e nas principais características. Então, para começar, eu vou falar a respeito da Terra Jovem. Essa é a visão mais tradicional, provavelmente vocês devem ter tido contato com ela logo no início da fé cristã de vocês. E ela, por muito tempo, foi a teoria predominante ao longo da história. Se vocês pararem para pensar, essa questão da Terra com uma idade assim mais avançada é algo recente assim, que surgiu nos últimos séculos, assim, 2, 3 séculos atrás. Antes disso, a visão majoritária é que a Terra ela tinha um tempo de existência muito mais curto. E os cristãos eles também acreditavam nisso. E por que eles acreditavam nisso? Por conta principalmente do relato de Gênesis da criação. E esse relato ele vai ter algumas características que as pessoas que propõem essa teoria vão argumentar do porquê ele deve ser considerado literal e porque esse relato ele vai datar a Terra em uma idade de aproximadamente 6.000 anos a 10 ou 12.000 anos, a depender da corrente. O primeiro fato é a questão dos dias literais. Para essas pessoas, os dias de Gênesis eles devem ser considerados como dias literais, dias de 24 horas. E essa ideia, na visão deles, é reforçada não apenas pela descrição inicial dos dias, que a gente tem o início do dia pela parte da manhã e ele normalmente terminando com a parte da tarde/noite, mas além disso, essa ideia ela é reforçada pelo texto de Êxodo 20, o versículo 8 ao 11. Eu vou pedir alguém abra para mim, por favor. Êxodo 20, o versículo 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor sobre a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Segundo os defensores dessa corrente, não apenas os dias em Gênesis eles são claramente literais, é a leitura natural, como em outros textos eles são encarados como literal, como esse texto de Êxodo. E segundo eles, não haveria uma lógica em você fazer essa correlação entre o mandamento de você guardar o sábado, ela é feita diretamente linkada com o texto de Gênesis que vai falar acerca da criação. E em ambos os casos eles são interpretados como dias literais de 24 horas. Além disso, tem uma outra questão que é muito importante, que é a ideia da ordem da criação. Porque no texto de Gênesis, a gente vai ter uma ordem que ela é contrária à ordem estabelecida pela ciência atual. Por exemplo, a gente tem a Terra sendo criada antes dos astros, então você tem Terra antes de Sol, você tem aves e peixes antes de plantas. Essa ordem ela é contrária à teoria
da evolução ou ao registro fóssil que a gente tem hoje em dia. Então eles vão argumentar mais uma vez que a ordem da criação ela é contrária ao que a ciência ela estabelece hoje em dia. E além disso, eles vão dizer que ela, além de ser contrária, ela deve ser interpretada daquela maneira porque a Bíblia é o nosso documento maior acerca da nossa fé e acerca das nossas crenças. E a maneira como um cristão deve interpretar ela é de maneira literal. Tudo aquilo que vai contra o que a Escritura prega, a gente deve não tentar remodelar o que a Escritura ela diz, mas sim aquilo que a gente acha nessas descobertas. Para além disso, eles vão dizer que há um problema na ciência moderna, que é a questão do pensamento antibíblico e materialistas dos cientistas atuais. Então, primeiro, eles não levam a ideia do Criador em perspectiva quando eles vão propor as suas teorias, e mais do que isso, eles desprezam essa ideia. Então, essa filosofia da ciência atual, ela acaba fazendo com que a gente rejeite as evidências de que a Terra, ela, na verdade, ela é mais nova. Além disso, como que a gente... E tem uma questão interessante. Como que a gente chega nessa idade, né? 6.000 anos. Muito específico, vocês não acham? 6, 10, 12, vai depender. Mas, assim, 6 normalmente é que eles chegam. A gente chega através das genealogias como de Gênesis 5 e Gênesis 11. E a ideia é que essas genealogias elas servem como um registro cronológico rigoroso. Então, eles vão argumentar que através dessa genealogia a gente consegue datar de maneira exata o dia que a Terra foi criada e mais ou menos aproximado quantos anos ela tem. E eles vão contra... Algumas pessoas argumentam que as genealogias elas não são tão diretas assim na Escritura, né? Tem a questão que a ideia de pai na Bíblia não é necessariamente a ideia que a gente tem hoje em dia, então, que é o seu ascendente direto, né? Mas às vezes é um ascendente mais de algumas gerações anteriores. Então, por exemplo, hoje em dia, se eu falar meu pai, a ideia que vocês terão seja o meu pai biológico, assim, o primeiro ascendente acima. Só que eu posso falar, o pessoal falava no Oriente Médio, quando eles falavam pai, poderia representar outros ascendentes. Então, não apenas o pai, assim, diretamente, mas, por exemplo, o avô, o bisavô, o tataravô, ou seja, aquela pessoa que estava na linha ali de ascendência, ela poderia ser tratada como pai. Então as pessoas vão argumentar que essas genealogias de Gênesis elas não são precisas, mas o pessoal da Terra Jovem, eles vão falar que na verdade é preciso sim, porque essas genealogias, elas além dessa descrição das gerações, elas constam a idade com a qual a pessoa morreu. Então pouco importa se, por exemplo, um fulano X, ele é neto ou ele é filho ou tataraneto do pai dele que está na genealogia, porque o que importa é a data que está ali. Então, se fulano morreu com 150 anos enquanto Cicano nasceu, a conta ela bate, independente do Cicano ser neto ou avô, de estar pulando uma geração, porque o que importa ali são os anos que cada pessoa tem durante a morte. Além disso, tem algumas coisas que são mais interessantes que aqui a gente já entra no ramo da teologia, que Gênesis, e a gente tem um evento muito importante que ele vai, de certa forma, guiar os próximos acontecimentos da Bíblia, né, narrativa, que é a questão da queda. Então, se a gente for supor uma terra mais velha e em condições como a ciência ela propõe hoje em dia, essa terra ela tem algumas implicações, né? E a primeira dessas implicações é a questão da morte, sofrimento ou catástrofes, que é o que a ciência propõe para a maior parte das mudanças que a Terra ela vem acontecendo ao longo do tempo. Mas, segundo as pessoas dessa teoria, a gente não deve considerar isso, porque todo o mal ele entra através da queda, todo mal nesse mundo ele entra através da queda do homem. Então, antes disso, a gente não tinha morte, consequentemente não tinham animais morrendo, e a questão dos animais, eles eram originalmente, tanto os animais quanto humanos, eles teoricamente seriam originalmente veganos. Veganos ou vegetarianos? Ponto pra Anne, olha aí. Ponto pra Anne. A Anne é a pessoa mais próxima do Hélio.
Vou pedir que alguém abra a Bíblia para mim, por favor, em Gênesis 1, 29 ao 30. Caso vocês tenham alguma dúvida também, a gente fiquem abertos para perguntar ou para fazer alguma observação. 29 ao 30. E Deus disse assim: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês, para todos os animais da terra, todas as aves do céu, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda erva verde, isso servirá de alimento. Peço que outra pessoa abra, por favor, em Romanos 5:12. Eu até sei a textura. 5:12, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, aqui a gente tem essa ideia de que a morte, ela é um evento que ela passa a acontecer apenas após a queda do homem. Então, não faz sentido supor uma terra mais velha, que seria uma terra que ela implica que esse processo de morte ele já está acontecendo há muito tempo. Inclusive, a questão das extinções em massas, né? Porque hoje em dia, o que a gente tem de registro e o que supõe-se é que a Terra ela já passou por 5 eventos de extinção em massa, no qual a maior parte das espécies que elas existiam elas foram extintas, e aí após a extinção, um grupo menor, ele acaba reconquistando o ambiente e se diversificando. Segundo essa vertente da Terra Jovem, isso não faz sentido dentro do que a Bíblia nos apresenta, porque a gente tem que considerar uma Terra já muito caótica, e esse caos ele só entra na Terra após o processo de queda do homem. Então, não só essa questão de morte, mas a questão do sofrimento também, a questão das catástrofes, todos os eventos climáticos adversos que acontecem. Segundo essas pessoas, não faz sentido considerar esses eventos em um período pré-queda do homem. E aí tem uma questão muito importante também, que é a questão do dilúvio. O dilúvio ele é um evento muito central na narrativa bíblica, e aí vocês vão ver que a maior parte dessas teorias elas vão se focar em 2 coisas principais. Primeiro, a descrição do relato bíblico da criação do Gênesis, e também a questão do dilúvio, porque o dilúvio ele tem que ter sido, segundo o relato bíblico, o que essas pessoas defendem da interpretação é que ele é um evento global, ele afeta o mundo todo, ele cobre a Terra e ele reformula radicalmente a geologia do planeta e também a questão das espécies. Então, segundo os propulsores dessa teoria, muitos animais eles deixam de existir depois do dilúvio. E isso explicaria a questão da Terra aparentemente velha que a gente tem hoje em dia, explicaria a questão de muitas espécies que já não existem mais e também explicaria a questão das camadas geológicas e dos fósseis soterrados. Assim, segundo a visão dessas pessoas, esses dados eles... Assim, eu vou tentar ser um pouco neutro, mas vocês vão ver que esses dados eles não batem assim com a realidade esperada, né? E além disso, eles vão ter uma distinção muito importante para eles a respeito da ciência. Eles vão dividir a ciência em 2 e vão falar que tem graus de confiabilidade muito diferentes. Então a gente tem a ciência experimental versus a ciência histórica. Então o que seria a ciência experimental? Seria essa ciência mais básica que vocês pensam logo de cara, a ciência de laboratório, com a ideia de você fazer vários testes, de você ter controle amostral e você repetir um fenômeno várias vezes até você conseguir entender o que está acontecendo. E eles vão falar que essa ciência é a ciência confiável. É a ciência que a gente vê hoje em dia, é a ciência assim, que a gente pode ter uma certeza maior. E ela, ao contrário da ciência histórica. Porque a ciência histórica, você precisa derivar uma série de informações a partir de evidências do presente. Você tem que derivar informações do passado a partir de evidências do presente. E você tem que supor, segundo eles, que as coisas que acontecem tem que ter um pensamento uniformitarista. Ou seja, as coisas que acontecem hoje em dia, no presente, elas têm que acontecer na mesma taxa ao longo da história. Então, por exemplo, a questão as placas tectônicas e a separação dos continentes acontece num determinado período de tempo, né, esse afastamento.
E através disso a gente pode datar, por exemplo, há quanto tempo esses continentes estão se afastando, e isso vai dar uma data, assim, obviamente, muito maior do que 6.000 anos. E eles vão dizer que é um erro a gente fazer esse tipo de especulação, só porque os continentes eles se afastam nessa taxa hoje, no presente, não significa que eles se afastaram sempre nessa mesma taxa ao longo do tempo. E que eventos catastróficos, como é o caso do dilúvio, podem ter interferido nisso. E além do mais, eles vão acrescentar que a queda ela altera a maneira como a Terra envelhece. Então, após a queda, a gente tem o pecado, ele meio que corrompe a natureza como um todo. E a Terra ela vai ficando cada vez mais decadente. Então, por causa disso, a gente tem uma taxa de envelhecimento muito maior do que seria esperado no início pré-queda. Então, eles usam isso como justificativa para explicar essa questão das divergências de tempo entre a argumentação deles e a ciência mainstream, por assim dizer. Que, como vocês podem notar, é uma diferença assim, muito significativa, né? Porque a gente estava falando de 4,5 bilhões de anos, no caso da Terra, que é o que se espera hoje em dia com base nos dados que a gente tem catalogados, para 6.000 anos. Alguns assumem até 10 a 12.000 anos, mas assim, é uma diferença muito significativa, né? Pode passar para o próximo, por favor. Depois, eu gostaria de falar dessa outra corrente, que ela é o criacionismo da Terra Antiga, ou criacionismo progressivo. E ela é muito interessante porque ela vai tentar harmonizar as explicações teológicas com as explicações científicas atuais. Como que ela vai fazer isso? Primeiro, ela parte de uma visão de mundo muito interessante, que os defensores defendem uma visão que eles chamam de 2 livros da revelação, ou harmonia de 2 livros, que foi o que eu coloquei aqui. Isso vem da confissão belga, que ela traz a ideia de que Deus ele se revela através de 2 livros. O livro seria a escritura, né, a revelação específica, mas a revelação geral, a própria natureza, é uma forma como Deus se revela também, nós devemos considerar como um livro, quase como se ele estivesse escrevendo para a gente. Então, a ideia aqui é que a gente tem que considerar sim as escrituras, mas a gente tem que considerar a natureza também para tentar traçar e como que a história se desenrolou e como que Deus ele se manifesta através dos tempos. Para isso, eu vou pedir e eles têm alguns textos que vão falar acerca disso, vou pedir que alguém abra, por favor, para mim, em Romanos 1:20. Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, aqui a gente tem a ideia que Deus ele se revela não apenas através da escritura, do livro, de maneira específica, mas através de maneira mais geral e mais abrangente, através da natureza. Paulo mesmo vai argumentar que as pessoas que elas não glorificam a Deus, elas são indesculpáveis. E esse é um texto que a gente usa muito quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão do dilema da salvação, né? Antes de Jesus vir, ou aquelas pessoas não tiveram contato com Ele, qual é a evidência que elas tinham de Deus? Mas a Escritura vai deixar bem claro que elas tinham evidência sim. O próprio mundo ao redor delas, o próprio céus, eles revelam que existe um Deus sim, que ele deve ser glorificado. Para além disso, eu vou pedir que alguém abra, por favor, em 1 Pedro 1:12. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que antes desejavam muito. Esse texto, ele está relacionado, obviamente, com a salvação, né? Mas aqui a gente tem uma ideia de algo que a gente vai trazer como a revelação divina ela é progressiva. Então, as pessoas do Antigo Testamento, os profetas, eles escreviam sobre coisas
que eles não necessariamente tinham um entendimento total. E parte disso está muito relacionado com essa questão da salvação também, né? Jesus, ele é essa revelação total, mas não se limita só à questão da salvação. Então, quando, por exemplo, um autor segundo essas pessoas, ele vai argumentar acerca de Gênesis ou tudo mais, quando ele usa uma linguagem, por exemplo, de dias, ali no contexto dele pode ser que ele até entenda aquilo como dias, mas não significa necessariamente que o texto bíblico, o Espírito Santo quer dizer que sejam dias literais. Então a ideia é que o texto ele tem um propósito e a gente tem que entender esse propósito dentro do contexto ao qual ele foi dirigido imediatamente. Então é claro que as escrituras elas são úteis e elas são válidas para todos os cristãos ao longo do tempo. Mas a gente tem que entender que elas foram primariamente dirigidas a um grupo específico com algum propósito também muito específico. E o propósito da narração dos eventos de Gênesis do 1 ao 4 não é necessariamente citar a ordem da criação como ela aconteceu, essa questão dos dias e datas. Então, o propósito é estabelecer que Deus ele criou a Terra, estabelecer algumas questões, por exemplo, de moralidade, né? Ele viu que tudo aquilo era bom, e de soberania, mas não necessariamente discutir a questão dos dias, até porque não faria sentido falar tanto em questão de eras para aquele público. Ele poderia ter falado? Poderia, mas não era, segundo essas pessoas vão argumentar, provavelmente não era o propósito dele com relação a isso. Além disso, a gente tem outros argumentos a respeito disso. Tem algo que eu acho interessante, é a questão do termo Ion. O termo Ion, ele é o termo para dia que é utilizado no texto. Os terra-jeovistas, eles vão defender que esse termo ele deve ser entendido como dia, principalmente por causa da passagem que a gente tem ali de dia e tarde. Só que os precursores da Terra Antiga, eles vão dizer que o termo Ion, ele também, além de ser entendido como um tempo de um dia de 24 horas, ele pode ser entendido como um tempo mais longo, ou seja, a ideia de uma era. E ele é usado em outros textos bíblicos com um uso que ele é mais abrangente do que essas 24 horas. Aí eu vou pedir que alguém abra para mim, por favor. Só um instante. Gênesis 2, 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Na tradução não aparece, mas o termo dia, o termo Yom, ele é utilizado. Ele não é traduzido como dia aí nesse contexto, mas ele é traduzido como uma época maior. Ele, aí nesse contexto, ele trata de todo o Gênesis, ou seja, todos os 7 dias, por assim dizer, todo esse período de criação, e o termo utilizado é o mesmo. Ou seja, esse literalismo com relação a dias e o termo Yom, ele, segundo as pessoas, ele é equivocado, porque esse termo ele pode ser usado em outros contextos, ele pode abranger um determinado tempo maior do que só 24 horas. E ele é utilizado ao longo da Bíblia. Tem outros textos também que ele vai ser usado descrevendo um tempo maior, um tempo de eras mesmo. E além disso tem uma questão muito interessante, que é a questão da Adão e Eva. Vocês vão ver que é algo central assim, nessa questão da criação, né? Como vocês viram, o pessoal da Terra Jovem, eles argumentam que é essencial que a Terra ela tenha aquela idade, que os acontecimentos eles se tratem de dias mesmo, e que não haja morte antes da questão da queda, porque isso implicaria que o mal ele já existia no mundo antes do humano ele cair, né? Só que isso não encontra respaldo bíblico assim na argumentação. Primeiro porque naquele próprio texto que a gente leu de Romanos 5,12, alguém pode ler para mim de novo, por favor? No próprio texto de Romanos 5,12, ele vai falar que a morte, quando vai falar a respeito da morte, por um só homem entrou o pecado no mundo,
A ideia ali é que a morte ela entra e ela começa a valer para humanos, assim, não cita em nenhum momento animais especificamente. Pode ir. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, como vocês podem ver, o paralelo aqui é que a morte ela entra através do homem e ela passa para os homens. Aqui não descreve necessariamente animais. E mais do que isso, a gente pode ver que quando a gente pensa também no contrário, né, o pecado ele entra através de um homem, mas a gente vai se mas através do sacrifício de Jesus o pecado ele é abolido. A gente tem a ideia de que também é através de um homem e para homens. Então, animais eles estariam de fora dessa questão do sofrimento. Para além disso, tem a questão do sofrimento, o texto de... agora eu acho que é Gênesis 3. Alguém pode abrir para mim, por favor? A parte que a Eva é amaldiçoada. É um detalhe muito interessante. Aqui. Falei? Pode ler, por favor. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz. O teu desejo será para com teu marido e ele te governará. Então, como vocês podem ver, a maldição para Eva é que os sofrimentos dela seriam aumentados. Ou seja, o que isso implica? Que já existia um grau de sofrimento no momento do parto antes da queda entrar. Ou seja, a gente tem uma implicação aqui que, ao contrário do que o pessoal da Terra Jovem defende, existem evidências do sofrimento, ou pelo menos um grau de sofrimento, mesmo que atenuado, antes da queda. Então, a ideia aqui, por exemplo, é que quando que o pessoal da Terra Antiga vai defender, é que mesmo antes do pecado, não há limitação nenhuma bíblica com relação à morte de animais especificamente, né? E segundo, a questão de você ter o mal no mundo, o mal no sentido de catástrofe, no sentido de fenômenos climáticos adversos ou no sentido de próprio sofrimento, ele não é incongruente com o relato bíblico, porque a gente tem evidências, por exemplo, como no caso do sofrimento de Eva, do parto, que ele é aumentado, por mais que ele seja aumentado, ele já existia. Então a gente pode extrapolar um pouco isso para os outros fenômenos também. Então, tanto essa questão da morte dos animais, quanto da questão dos desastres ambientais, dessas adversidades, elas poderiam estar acontecendo. E aqui tem uma distinção muito boa que eu ia fazer, eles fazem, porque é interessante notar que ao final de cada dia, Deus ele termina falando que as coisas elas eram boas, né? E o pessoal vai defender que elas eram boas, ele usa a palavra boa, mas ele não usa perfeita. Então, nos novos céus e novas terras, a gente vai ter coisas de fato perfeitas, mas ali, por mais que antes da queda a gente não tivesse a ação do pecado corrompendo as coisas, elas não estariam, assim, nesse máximo de completude. Então, faz sentido uma terra em constante mudança e que a gente passa, não necessariamente a gente, humanos, mas que os animais eles passam por esses fenômenos adversos ao longo do tempo. Como é o caso principalmente da morte, que eles vão argumentar que não existia antes do pecado, e desses grandes fenômenos de extinção em massa que a biologia ela vai apresentar, e eles falam que é incongruente com o relato bíblico, o pessoal da Terra Jovem. O pessoal da Terra Antiga eles vão falar que não há incongruência aí entre esses fenômenos de extinção e a morte de animais e o fato do pecado ainda não ter entrado no mundo. A questão do... E aí tem uma questão interessante, porque o pessoal da Terra Antiga, eles vão aceitar a Terra com a idade atual, que a ciência entende que ela tem, então, ou seja, com uns bilhões de anos, e eles vão aceitar algum grau de evolução também, principalmente a microevolução. Então, os animais eles de fato se adaptam e eles podem até vir a mudar assim, as características morfológicas deles. O que eles não aceitam e que é tendente, é muito importante dentro dessa visão, é a ideia do homem, ou seja, Adão e Eva,
enquanto indivíduos reais, históricos e quanto pais da humanidade, ou seja, os primeiros humanos. Então, para essas pessoas que propõem a Terra Antiga, o mundo ele tem a idade que a ciência ela propõe, ou seja, os 4,5 bilhões de anos, por aí aproximadamente. E só que Deus, ele vai, na verdade, criando aos poucos. Eles vão propor um fenômeno que eles chamam de... Por isso que essa teoria ela também é chamada de criacionismo progressivo. É que os dias, eles, na verdade, são eras, e ao longo dessas eras, Deus ele faz intervenções milagrosas na natureza, com o qual ele faz que surjam novas espécies. Então, eles vão argumentar que essas são intervenções milagrosas ou atos criativos de Deus. Então, essas espécies que surgem, elas não surgem de maneira aleatória ou não é um processo assim não direcional como a evolução ela propõe, mas na verdade Deus agindo diretamente para criar essas espécies. Eles vão propor, por exemplo, que essas extinções em massas elas realmente são seguidas por um grande aumento no número da diversidade de espécies. Você tem espécies elas sendo extintas de uma vez, perde-se uma vasta proporção dos indivíduos vivos na Terra, sei lá, de 50% até 80%, 90% dos animais presentes. Só que após isso, o grupo pequeno restante, ele normalmente começa a se diversificar muito e o número de espécies ele aumenta de maneira muito alta. Então o pessoal da Terra Antiga eles vão propor é que toda vez que a gente tem esses processos de especiação em nível mais elevado, é a mão de Deus ali nesses atos criativos, assim, criando novas espécies. E então eles vão propor, sim, e aceitar a Terra enquanto antiga, só que eles não vão abrir mão dessa questão do homem e Adão e Eva literais e do fato de Deus criá-los já nessa forma atual deles. Então cada ato criativo de Deus, assim, ele vem, não é como se ele estivesse fazendo um processo gradual, não. Ele vem, intervém de maneira pontual ao longo das décadas, através desses atos criativos, e ele cria novas espécies ou novos grupos. Só que a grande questão aqui é que esses atos criativos eles não ocorrem necessariamente dentro do período de 7 dias literais, né? Dias de 24 horas, mas sim no período de eras. E aí, quão grandes são essas eras? São milhões de anos, milhares? Isso vai depender do grupo que está defendendo, porque a gente tem muitas subdivisões dentro de cada uma dessas principais visões, né? Então a gente vai ter vários grupos diferentes que defendem o criacionismo progressivo da Terra Antiga, e aí cada um ele vai ter uma abertura ou não para esses pontos, tanto para a questão da idade da Terra e até da questão da evolução também, essa questão da microevolução, como que ela se daria. Então esse é o segundo. Eles têm uma visão até um pouco mais positiva com relação à ciência do que o pessoal da Terra Jovem. Eles entendem que, como eu falei, a questão dos dois livros, né? A ciência, ela revela a Deus também a maneira como ele se manifestou. Então, estudar a natureza, entender os processos, até essa questão do tempo ou da diversificação, é uma maneira de entender como que Deus ele vem se manifestando ao longo da história e, consequentemente, também entender a soberania dele, a bondade e, assim, a criatividade também. Inclusive, muito foco nessa questão dos atos criativos, né? É uma questão muito interessante, porque se vocês parem para pensar, a natureza ela é muito diversa. E, assim, de maneira quase que desnecessária. Tipo assim, a gente não precisaria dessa diversidade toda se você parar para pensar. A não ser que a gente tenha um criador que ele, de fato, valorize isso. E eu tenho um exemplo muito bom, que é a questão dos besouros. O João deve saber. Mas, assim, a gente tem um número de espécies de besouros, de grupos de besouro, muito grandes. Então, tipo assim, hoje em dia, o maior número de espécies catalogadas, assim, dentro do são martópodes. E, principalmente, besouros. Então, a gente tem milhares diferentes, com diferentes variações. Então, questão de cor, questão de forma, questão de asa. Então, eles vão falar que a natureza, ela revela esse caráter de Deus criativo.
esse caráter bondoso também, porque ele providencia as condições necessárias para que se desenvolva adequadamente. A gente tem a questão, deixa eu ver, e tem uma questão interessante também. Essa eu acho que é bem bom a gente pontuar. Peço que alguém abra para mim, por favor, em Gênesis 2, do versículo 2 ao 3. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia, o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Tá. Pedro Ezequiel, você pode ler alguns versículos um pouco antes? Lê o... E viu Deus quanto tudo tinha feito. Não, perdão. Lê Lê a criação dos outros dias, o finalzinho. Pode ser do capítulo 1, qualquer um deles. Tá. O final. E foi à tarde amanhã, dia 5º. Então, essa questão do tarde e manhã é muito importante. Como vocês viram, o pessoal da Terra Jovens vão argumentar que a gente tem um dia de 24 horas aí, e a gente tem um período que ele se encerra, vocês percebem? Ele começa com tarde, tem a questão do tarde e manhã. Então a gente tem uma marcação do início e um fim. Para o pessoal da Terra Jovem, é um dia só, um dia literal, 24 horas, embora é curioso pensar nisso. Se você pensar que nos primeiros dias a gente nem tinha sol, né? Então usar a questão de tarde e manhã como marcador de 24 horas é no mínimo interessante. Mas, assim, além disso, tem uma questão aqui que no 7º dia vocês notam que há uma diferença. Qual é? Com relação ao término. Não há essa descrição de tarde ou manhã. Descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E além disso, não tem todos os outros dias eles vão encerrar com essa questão do tarde e manhã. Os primeiros 6. O 7º não tem. Então, muitos vão propor que há uma ideia de continuidade, que esses dias eles são eras, e em alguns desses dias a gente tem alguns gaps de tempos que poderiam significar que você tem um tempo maior transcorrendo ali do que os outros dias ou as outras eras. E o 7º dia, ele seria um dia que ele ainda nem sequer finalizou, porque Deus ele entra nesse descanso sabático dele, mas assim, a gente tem um início, mas não tem um fim. Peço que alguém abra em Hebreus 3, quer dizer, Hebreus 4, versículo 3, por favor. Pode ler do 3 ao 11. 3 a 11? Isso, o capítulo 4, 3 ao 11. É. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse, assim jurei a minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras estivessem concluídas, desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do 7º dia. No 7º dia Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia? Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Então, aqui a gente tem esse 7º dia sendo trabalhado de uma maneira não tão literal, né? Um pouco mais figurativa. E o que vão propor, seguindo isso, é que o 7º dia ele ainda está em curso. O 7º dia seria o descanso no Senhor. E que aqueles que não entraram nesse descanso são aqueles que ainda de fato não compartilham da fé e ainda não foram salvos. Por isso que outros textos vão tratar Jesus como o nosso sábado, né? O nosso sábado, esse descanso final. Então a ideia aqui é que a gente tem esse 7º dia ele ainda transcorrendo. E mais uma vez, os dias eles não são
trabalhados aqui necessariamente ao longo da escritura de maneira literal. Então, por exemplo, nesse texto aqui, quando ele está falando de dia, não é um dia de 24 horas, como vocês podem notar. Então, o que os propulsores dessa teoria eles vão argumentar é que a gente deve usar essa mesma lógica para os dias também de Gênesis. Tanto a questão da possibilidade do uso da palavra, que ela implica não necessariamente um dia de 24 horas, mas pode ser um tempo mais longo, tanto os demais usos que ela vai ser feita ao longo da Bíblia, ela implica que a gente pode considerar esses 7 dias não como dias literais de 24 horas, mas sim como eras. E isso justificaria a Terra com uma idade muito mais velha do que os 6.000 anos ou 10.000 anos. Tem essa questão da analogia. E além disso, a gente volta naquela questão do pessoal da Terra Jovem vai defender com relação à analogia do sábado, né? Que quando Deus ele fala a respeito do mandamento de guardar o sábado, ele remete aos 7 dias. Então, teoricamente, isso deveria querer dizer que os dias são literais, porque você guarda um sábado literal. Só que o pessoal da Terra Antiga eles vão comentar é que, primeiro, como a gente viu nesse texto, o sábado ele não necessariamente é literal, e essa questão do descanso, e essa questão do guardar o sábado, a gente tinha para os israelitas, assim, como população, mas a gente tinha para a terra também. E aí, quando ele falava com relação à terra, por exemplo, vocês tinham um descanso, aí a gente já tem um tempo maior, né? Um tempo de anos e não de dias. Então, a gente tem essa questão do Yom sendo usado de maneira não literal, e essa questão também dos dias sendo referidos, tanto depois sendo ressignificados nessa questão do descanso, quanto sendo referidos como épocas maiores, a depender do referencial que está sendo utilizado ali. Se é o ser humano, uma semana, por exemplo, se é a terra, anos. E a gente tem a questão do jubileu, tudo mais, que vai, mais uma vez, o jubileu ele remete à criação, aos 7 dias, mas não são necessariamente 7 dias. Então não quer dizer que quando a gente tem o mandamento do sábado falando a respeito de 7 dias, né, 6 de criação e os 7 de descansar, não quer dizer que necessariamente implique que a gente estava falando de dias literais aqui. Aí, além disso, eles vão argumentar, e é uma questão bem interessante, que é com relação à explosão cambiana. Porque a gente tem determinados períodos na história natural que a gente vai ter uma diversificação muito grande de animais. Ou de animais não, espécies no gerais, né? Você vai ter elas crescendo em uma proporção muito maior do que seria esperado ou do que foi encontrado em outras épocas. Existem uma série de proposições da comunidade científica acerca do porquê isso acontece. Eles vão dizer que nessas épocas a gente tem condições mais favoráveis a essa diversificação. Só que o que o pessoal da Terra Antiga vai defender é o que a gente tem aqui, na verdade, é uma evidência de uma ação pontual e milagrosa de Deus de um ato criativo. Então ele está em determinado momento criando espécies, e as espécies estão surgindo em um ritmo muito maior do que seria esperado dentro de um contexto de evolução aleatória e não direcionada. Deveria ser algo mais gradual, mas não, a gente tem uma diversificação muito rápida. E as explicações científicas, elas não seriam adequadas para a gente entender esse fenômeno ao longo da história, em que você tem períodos marcados que você vai ter essa diversificação grande e muito rápida. Então a gente tem essa questão que eles chamam de explosão do Cambriano. A gente também tem a do Avalon, né? Avalon, uma coisa assim. Tem uma época também que ela corta um desses períodos que tem uma grande diversificação. E, bom, esses são basicamente os argumentos da Terra Antiga. Eles vão defender uma Terra com um período de existência maior, de acordo com o da ciência, mas eles ainda não são contrários à ideia de evolução ou à ideia de você ter esse texto de Gênesis como metafórico. Para eles ainda é literal, só que as eras elas são períodos de tempo maiores. E além disso, Deus está criando, então são atos criativos e sobrenaturais. Então ele está de fato, em determinados períodos, fazendo com que surjam novas espécies ou novos grupos de animais ou plantas. Pode passar para o próximo, por favor.
Então a gente entra nesse talvez seja até aqui o mais polêmico, né? Que é a questão da criação evolucionista. E a gente tem algumas coisas interessantes aqui com relação a isso. Primeiro, as pessoas que propõem essa ideia, elas vão ir um pouco além do que as outras teorias elas foram com relação à interpretação de Gênesis. Elas vão dizer que ele não é literal mesmo e que, na verdade, deve ser entendido como um tratado teológico e não como a descrição exata de como a Terra foi criada e dos eventos que aconteceram. Então a ideia é que Gênesis 1 e os demais capítulos, eles são uma contraposição a cosmologias pagãs e eles estão enfatizando a bondade de Deus. E a gente tem isso através de fragmentos do texto, por exemplo, o foco no isto era bom e na criação que ele faz. Então a ideia aqui é que Gênesis ele não é uma cronologia científica, então não é do objetivo do autor do texto, tanto o autor humano quanto do Espírito Santo, que age através dessa pessoa, trabalhar essas questões científicas. Então a questão de tempo, a questão da ordem dos eventos, e isso na verdade não é relevante. Então a ideia aqui é contrapor as visões da época acerca da cosmologia. Então, o Tratado de Gênesis, o foco dele não é a criação, mas sim o Criador. Então, é apresentar um Deus que ele é diferente, ele age diferente dos outros deuses ao redor, ali de onde o povo vivia. E a gente tem o contexto de Gênesis, né, de Moisés escrevendo, o povo muito tempo no Egito, então provavelmente eles assimilaram muitas coisas das culturas ao redor. Então o autor Gênesis ele traz esse livro na verdade para estabelecer esses parâmetros acerca de quem é Deus e não para tratar acerca de como o mundo foi necessariamente criado, a questão de datas e tudo mais. Então eles nem vão entrar nessa seara de discutir se os dias são eras, são dias, pouco importa, porque não é o que a teoria se propõe, né? É um tratado teológico, não é científico. E além disso, então, se são dias ou são eras, é meio irrelevante. Além disso, aí a gente tem uma série de problemáticas, né? Vocês devem imaginar, falem pra mim quais vocês acham que são as principais problemáticas. Pode falar, Vitor. Adão e Eva como não históricos. Isso! Como Adão e Eva? Como não históricos, como personagens que não existiram de fato, né? Isso. A gente tem alguma... E se a serpente for uma personificação de uma mulher? Tem essa. Uma coisa interessante, além do Adão e Eva, é a questão do imagem e semelhança. Porque também, que é uma crítica que é feita, porque se o homem, por exemplo, ele evolui através de outro hominídeo, esse outro hominídeo tem características semelhantes, mesmo que inferiores, né, primitivas, se as nossas características são imagem e semelhança de Deus, como é que aquele indivíduo pode portar também essas características? O que o autor vai defender? Primeiro, nessa questão do imago Dei. O que é o imago Dei de fato? Não, sim, mas o que é imagem e semelhança? Especificamente. O que o autor do texto quer dizer? Não, eu entendi que é imagem e semelhança de Cristo, mas o que significa imagem e semelhança? Tipo assim, corporalmente, fisicamente, espiritualmente, capacidades criativas. Nesse sentido, porque ele usa espírito, mas no sentido de criativo, ter domínio sobre até então isso daqui, sobre a criação, agir como mordomo de Deus. Então, vai cair nesse E aspecto. também a parte intelectual. Entra muito no que a você parte falou. criativa. Só que a pregação do Júlio Valdeiro que fala sobre isso. É no sentido de. Eu gosto muito do exemplo que ele usa na pregação, que é como se nós fôssemos a assinatura da obra grandiosa dele. Então nós somos uma representação de Deus aqui na Terra, por sermos a imagem e semelhança dele. aí que tá. Não necessariamente pela parte física. Eu concordo com a visão de vocês. Só que vocês vão ver que Imago Dei é um tema que ele é muito debatido entre os teólogos ao longo da história, né? E percebam que essa ideia que vocês trouxeram na questão talvez a questão da criatividade não tanto, mas essa questão de representante, da questão da mordomia e do domínio, ela
ela encaixa. Ela é uma visão possível dentro de uma visão evolucionista. Outras questões que seriam mais problemáticas, por exemplo, a questão da criatividade, né? Se você entende que só o homem tem racionalidade, todos os animais eles são uma parte disso, mas eles têm um nível de cognição parecida, e você não tem nenhum animal próximo, se você considera o imago Dei nessa questão do intelecto, do raciocínio, aí você já tem um certo probleminhas com essa teoria. Só que o pessoal vai argumentar que você tem diferentes definições do que seria o imago Dei, algumas delas elas seriam ok dentro dessa visão evolucionária, outras nem tanto, mas eu vou argumentar que existe um espaço de discordância aí saudável e genuíno em algumas questões teológicas. A questão como, da mas do como é que ego. você responde a pergunta do Não, é que do Ezequiel? eu vou entrar aí. Porque o Marco ele andou e não chegou Não, lá. eu puxei a Deus, lembrei de Adão e Eva, eu lembrei mais de Deus também. Ah, Adão e Eva. Existem diferentes visões a respeito do Adão e Eva, histórico ou não, dentro dessa linha de pensamento evolucionista. Primeiro, tem uma visão que alguns vão defender que não são personagens históricos, são grupos de hominídeos. E essa visão é um pouco mais problemática de encaixar assim, teologicamente, concordo. Mas existem outras visões que elas vão tentar harmonizar melhor isso, e elas vão dizer, por exemplo, que existe um Adão e uma Eva histórico, pessoas assim, reais. Só que essas pessoas, elas, na verdade, elas são hominídeos específicos, entendeu? Eles são, sei lá, o primeiro de uma descendência X. Então, já existia algum nível de hominídeos, sejam homo sapiens ou sejam outros hominídeos. E aí, dentre aquelas pessoas, Deus escolhe duas como representantes, e aí, a partir dali, ele cria o que viria a ser a humanidade, tal como nós conhecemos. Essa abordagem, ela vai casar, inclusive, com uma dúvida que muitas pessoas têm, e eu sei que existe outra explicação muito viável também, aplicável com relação a essa dúvida, mas que ela encaixa assim, nossa, que curioso. Deixa eu só ver se eu acho o texto certinho. Que é a questão... não tá no meu texto. Cadê? Alguém abre, por favor, em Gênesis 4:17? e coabitou Caim com a sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, o nome de seu filho. Só disparar aí. Quem era a mulher de Caim? Ah, você tá ligado, né? Era uma irmã. Eu sei, Aquela que é filha de Adão, né? Então, Uma irmã. ultimamente a gente entende modernamente que é, por exemplo, uma irmã que ela não é mencionada. Mas dentro dessa visão, por exemplo, em que Adão e Eva são representantes hominídeos ali, que a partir deles surge a humanidade, mas que você tem outros humanos, e humanos não necessariamente homo sapiens, podem ser outras espécies hominídeas, né, que já não existem mais. Aí você tem a possibilidade aí de você ter essa coabitação de Caim com outra mulher, que não seja irmã. Mas, para além disso, tem algumas questões que eles vão levantar, né? A questão da morte antes da queda, e eles vão tratar de uma maneira muito parecida com o pessoal da Terra Jovem, e eles vão entender que essa morte não necessariamente se trata de morte física, pode ser uma morte espiritual mesmo, a questão da quebra do relacionamento com Deus. Isso é uma visão possível dentro das interpretações teológicas existentes até antes da evolução ser concebida. Essa questão de ser uma morte espiritual, não física, até a ideia do fato de que o que Deus falou é que a partir do momento que eles comessem, eles não morreram imediatamente, né? Mas a ideia é que essa morte espiritual, ela se deu naquele momento, que seria o afastamento de Deus. E aí a gente tem a morte. A dor antes da queda, essa questão também que foi tratada, né? Se ela poderia ou não existir antes do pecado, e ela poderia, como a gente já viu, a questão do parto, então existia dor em algum nível. E... nossa, eu tô matando a história, né? São 12 minutos. Tá, não. Eu ouvi 12, eu só que é 12. Ah, passa pro próximo também. Aí eles vão argumentar com relação a tempo. Eu vou ser super rápido aqui, então.
o que demonstra que a Terra é velha, por assim dizer. Evidências. A luz mesmo, ou as fotos, ela se movimenta em uma certa velocidade, então tudo que a gente vê hoje em dia, quando a gente calcula, a gente vê que na verdade a distância que existe, a luz demorou um tempo muito grande para percorrer, esse tempo é maior do que os 6.000 anos. Passo pro próximo. Eu ia explicar mais detalhado, mas assim, como a gente está sempre... A questão das camadas geológicas, né, e a questão dos fósseis, as duas juntas, tanto a deposição mineral quanto a deposição de fósseis, eles vão propor uma terra mais velha. Pode passar. A questão dos animais, dos fósseis, que você pode ver que eles são intermediários entre os animais que existem e os que existiram. A exemplo disso, a baleia, que é um mamífero marinho, mas em algum momento um ancestral dela ele foi terrestre. Esse ancestral antes ele foi marinho também, mas ele foi para a terra e voltou para o mar. Ele é invencível. Sério, essa parte é mas aí a gente tem características delas de mamíferos e a gente pode ver. Então, tanto a característica dos fósseis quanto exames de DNA vão demonstrar essa questão da descendência em comum. Pode passar para o próximo. Esse é muito legal. Desenvolvimento embrionário. Até certa semana, normalmente os animais que são mais próximos, eles, mesmo quando eles perdem características primitivas, eles ainda desenvolvem no feto, só que depois ela regride. Isso aqui é um feto de humano, isso aqui é uma cauda. Ué. Vocês têm cauda? Eu tirei a minha primeira. Mas ainda tem essa cauda para o bebê. Antes de nascer, enquanto no desenvolvimento embrionário, o folheto ele desenvolve, mas ele regride, então não chega a ser a cauda. Mas é muito comum em vários animais, por exemplo, no caso da baleia, você tem ali o tecido que daria origem aos 4 membros, ele se desenvolvendo, só que ele regride. Isso é uma evidência de que em algum momento um ancestral ele teve, e essa evidência ela é reforçada por conta dos órgãos vestigiais, que é quando falhas genéticas, alguns genes que não deveriam ser ativados, eles são ativados, e a pessoa passa a desenvolver uma característica primitiva, só que de maneira não funcional. O exemplo da cauda, a nossa cauda. A nossa cauda. Então, os nossos ancestrais, eles eram mais funcionais do que esse daqui. Mas essa daqui é uma versão imperfeita. A gente pode citar os cisnes como exemplo? Porque tem Não, pessoas, não? porque o siso não... O apêndice. Também não, assim, se vocês quiserem eu posso explicar detalhadamente, mas demora tempo, a gente tá sem tempo. Mas alguém tem aquele buraquinho na orelha, assim, não um buraquinho de brinco, tipo um negocinho. Tem gente que tem aqui atrás. Aquilo são traços vestigiais de brancas. Tipo, se desenvolve de ansiedade. Eu posso explicar depois mais tarde, que tá sem tempo pra explicar. Meu pai tem brancas. Olha, para além disso, mas essa eu quero falar, tem uma coisa muito interessante. Alguns de vocês, todos são mamíferos, todos aqui, filhos e humanos, a gente não põe ovos, né? Ninguém aqui faz o comportamento de postura, mas existem pseudogênios. O que é um pseudogênio? O que é um gene? Um gene é uma sequência do DNA que ela vai codificar um produto funcional, uma proteína ou um RNA. Esse RNA ou essa proteína, a proteína vai fazer com que a gente tenha determinadas características. E às vezes esse gene ao longo da evolução, ele é inativado. Mas ele pode continuar no DNA. Então a gente passa a chamar ele de pseudogênio. É quando ele não está codificando a proteína direito, ou ele até codifica, mas como ele não está interagindo com os outros genes, ela não dá a característica. Só que a gente, humanos, a gente tem pseudogenes, pelo menos uns 3, que estão relacionados com a postura de ovos. Então a questão seriam genes que a gente tem outros grupos que eles são feitos para possibilitar, assim, que essa questão dos ovos ela seja realizada. Então, ou seja, uma evidência de que em algum momento algum ancestral fez isso e aquilo se manteve no DNA inativado,
mas é um resquício, uma assinatura ali do tempo. Pode passar pro próximo, você vai ser super rápido, esse daqui é mais simples. Design inteligente não tem tanto o que falar, porque ela não entra em contraposição com nenhuma das outras teorias. A ideia é que é ser uma proposta científica. Nos outros a gente está falando muito de teologia, a gente está falando muito desse diálogo entre fé e ciência. Aqui não, a ideia é ser algo científico mesmo, é ser um campo da ciência à parte. Só que esse campo, ele vai encarar as evidências que apontam para a existência de um design. Só que ele não vai entrar na questão de quem é esse design e na questão, por exemplo, de a Terra é velha, nova, a questão dos dias. A ideia de design inteligente é ser algo mais aberto, mais neutro, é um campo de ciência mesmo. Então você vai ter cristãos, você vai ter islâmicos, você vai ter budistas, todos trabalhando enquanto um grupo coeso e científico. Só que eles vão dizer que a natureza, ela mostra sinais de design intencional. Alguns sistemas biológicos, eles não funcionam sem qualquer parte removida. A ideia disso é que, percebam, na evolução, você tem versões anteriores que elas são mais simples, e aí através da seleção natural e da produção de novas mutações, elas vão ficando cada vez mais complexas, elas vão se modificando ao longo do tempo. O que o pessoal aqui vai falar é que não tem como elas surgirem através das coisas mais simples, porque sem uma das partes elas não funcionariam assim individualmente. Questão de proteínas e tudo mais. E aí eles vão falar que isso propõe, na verdade isso demonstra a necessidade de um criador ou de alguém que está guiando esse processo. E que essas marcas, essas assinaturas, por assim dizer, de Deus, elas estão em várias partes da natureza, só que por conta do pensamento anticristão e materialista atual, a ciência moderna ela não é capaz de enxergar isso, mas o design inteligente, enquanto novo campo, ele vai ser capaz de fazer esse meio campo, por assim dizer. E aí as constantes do universo elas são precisamente ajustadas para permitir a vida. Então a questão da gravidade, das forças fundamentais do universo, né? A força nuclear forte e fraca, a gravidade, o eletromagnetismo, eles estão regulados, por assim dizer, de tal maneira que possibilita a vida, mas se qualquer mudança mínima acontecesse nessas forças, a vida seria inviável. Então, por conta disso, eles vão dizer que isso é mais uma vez uma evidência de que a gente tem um criador ele que setou essas características. E mais uma vez a questão de a revelação geral, como eu falei em todas as outras, a questão da natureza, ela revela o caráter de Deus e a existência dele. E essa pode passar, é o último. Não tem mais o que passar, é isso. Aí vocês estão abertos para dúvidas.